E a gente vai falar um pouquinho sobre, repetir um pouquinho de algumas coisas que já foram faladas, de medicina baseada em evidências, e falar um pouquinho do que é viés. E a aula de hoje a gente vai ter um exercício para depois, para a gente conversar sobre aplicar isso na prática. Então, como é que eu vou eleger um tratamento? Eu peguei, puxar a sardinha para minha área aqui um pouquinho, e a gente vai ter alguns exemplos assim. Então, como vocês já viram com o Fagundes, como o André também, quando a gente vai eleger um tratamento para um paciente, as duas próximas aulas comigo a gente vai falar muito sobre tratamento, a gente tem algumas coisas que a gente precisa abordar. Então, por exemplo, a gente vai juntar a melhor evidência clínica disponível para o nosso paciente, a gente vai pegar o que é o nosso paciente e qual que é a nossa experiência clínica. Então, quando eu escolho um tratamento para o meu paciente, não adianta só, por exemplo, eu pegar um paciente para fazer uma quimio super pesada, por exemplo, que a gente sabe que é a melhor evidência disponível para aquele paciente, sendo que eu nunca usei aquela medicação e o meu paciente é um paciente de 85 anos que vai ser um suporte não invasivo. Então, a melhor evidência para o paciente é fazer aquele esquema X, por exemplo? Pode ser. Mas será que aquilo vai ser o melhor tratamento para o meu paciente? Então, quando a gente conversa sobre medicina baseada em evidências, esse tripé tem que estar muito na minha cabeça. Não adianta, por exemplo, eu tentar aplicar para o meu paciente uma terapia cirúrgica, por exemplo, que eu nunca soube fazer, e minha experiência clínica cirúrgica naquele paciente é zero, que aquilo não vai ser o melhor tratamento para o meu paciente. Então, pensar em tratamento não é só pensar qual que é a melhor evidência, é pensar sempre no paciente e em que serviço que eu estou. Então, por exemplo, a gente sabe que a mensuração do TTPA na Santa Casa é uma coisa quase infactível às vezes, e o nosso time from therapeutic range varia muito, e a gente nem consegue tratar esse paciente direito. Então, será que é melhor eu fazer uma inoxa para o meu paciente, ou é melhor eu fazer um TTPA na bomba? Então, tipo, uma heparina na bomba. Então, a gente sempre pensar no paciente como isso tudo, como essa junção de fatores. Na minha melhor evidência clínica disponível, quem que é meu paciente que eu estou tratando e qual que é a experiência do meu serviço. Então, vamos pegar um caso aqui e vamos falar que eu perguntei para vocês se eu quero saber se um paciente o paciente está fazendo um tratamento oncológico, ele precisa ser anticoagulado, e eu quero saber se o meu paciente é melhor eu usar uma heparina de baixo peso molecular ou uma varfarina, uma Devan. Então, o que eu preciso saber? Primeira coisa é o mecanismo de cada droga. O que vocês lembram, então? A heparina de baixo peso, ela vai antagonizar direto a antitrombina, e a varfarina ela vai inibir os fatores dependentes de vitamina K. A varfarina tem uma meia-vida meio errática, a gente tem uma absorção gastrointestinal alterada, enquanto a heparina de baixo peso, ela é subcutânea, pouco alterada pela alimentação, tem questões de peso, então a gente lembrar uma subcutânea, outra oral. O que mais que a gente tem que saber? A gente tem que lembrar quais as consequências de cada droga, então efeito colateral. Então a gente sabe que a heparina de baixo peso, um dos efeitos mais comuns vai ser a trombocitopenia induzida pela heparina, a varfarina a gente tem sangramento também, como outro forte sem ser induzido por plaquetopenia. Então, pensando quem que é o nosso paciente, eu vou lá e falo assim, então agora eu vou ter que ver os estudos. Então, voltando lá para aquela questão da pergunta pico. Quem que é o nosso paciente, então? O nosso paciente é um paciente com TEV, então um paciente que já teve um episódio de trombose. A minha intervenção, minha proposta vai ser heparina de baixo peso molecular. O que sempre foi feito? Foram os cumarínicos, a varfarina, né? E o meu desfecho vai ser qual? Qual que é a eficácia na prevenção de recidiva? Vai ser o meu desfecho primário. Então, não adianta nada, e a gente vai conversar muito disso ao longo do ano, principalmente quando a gente conseguir voltar com os nossos GDs presencial dos artigos. É igual um dos artigos que o André mandou hoje no grupo, que o desfecho secundário era uma prevenção de TVP e depois ele é usado para justificar o emprego do anticoagulante. Então, mudou o desenho do estudo. Então, o desfecho primário tem que ser o desfecho que eu estou pesquisando. Eu quero saber a eficácia na prevenção de recidiva. E o desfecho secundário, quase sempre a gente procurar um desfecho de segurança. No caso, o desfecho de segurança de um anticoagulante, quase sempre vai ser sangramento. E a gente tem que pensar nos efeitos colaterais mais comuns da droga. Então, quando a gente procura lá na nossa pirâmide de evidências, o que a gente acha é um artigo randomizado
que é isso daqui. É um artigo randomizado, original, que foi feito no CLOT, que é um grupo holandês, que é o que estuda grande parte das coisas, eles ficam lá em Leiden, e eles compararam a heparina de baixo peso molecular versus o cumarínico para prevenção de TEV recorrente nos pacientes com câncer. Era isso que a gente precisava, era o que a gente estava procurando para saber a resposta. Se a gente tivesse uma meta-análise, seria melhor ainda, não tinha uma meta-análise. Se a gente tivesse um sistema, a gente também teria melhor, a gente não tem. Então, a gente está indo para um artigo original, que era um artigo randomizado, que é o melhor artigo que a gente vai ter nesse contexto. Então, vamos destrinchar esse artigo. Então, vamos pensar aqui que eu tenho alguns pacientes no grupo que vai fazer a VK e alguns pacientes que vai fazer no grupo da heparina de baixo peso molecular. Então, o que que eu vou ter que pesquisar no meu estudo? Se o meu benefício da minha intervenção tem que ser maior do que o meu dano. Então, essa balança para eu conseguir pensar em intervir com a droga, esse benefício da minha intervenção da heparina de baixo peso tem que ser melhor do que o dano que eu vou estar causando para o meu paciente. Qual que é o problema disso? A gente tem o efeito que é o efeito da droga e a gente vai ter também outras explicações. Então, essas outras explicações vai ser o viés. Isso vai ser o que a gente vai ter que explicar e procurar saber quando a gente estiver estudando se o efeito daquela intervenção é da medicação, é da minha intervenção, ou se existe outra explicação, tanto para aumentar meu benefício, quanto também para diminuir ou aumentar meu dano. Então, o que é o risco de viés? Essa é uma definição da Cochrane, que coloca que o viés, ou bias do inglês, é um erro sistemático. É um desvio da verdade nos resultados ou nas inferências. Então, é alguma coisa que vai desviar da verdade absoluta do meu paciente. Então, o viés, ele pode ser um viés para aumentar o benefício, igual a gente está aqui intervindo, aumentando o meu benefício. A gente pode ser um viés pequeno, que vai ser possível ter vieses de tamanho diferente. Nosso papel como médico vai ser mensurar esse viés. E eu posso ter um viés do outro lado também, um viés que vai fazer que o meu estudo, que deveria ser um estudo positivo, se torne um estudo negativo, trocando essa balança. E um viés, por outro lado, positivo também. Então, uma das coisas que a gente precisa avaliar, uma das primeiras coisas para a gente avaliar o estudo, é a minha heterogeneidade da população. Então, a primeira avaliação que a gente vai fazer vai ser isso. A gente vai avaliar isso com calma aqui agora. Então, vamos lá. Eu peguei meus pacientes, meus pacientes estão aqui. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser a randomização. Eu vou dividir meus pacientes em intervenção e controle. Então, esses dois grupos, eles vão em direção ao desfecho. Então, meu grupo intervenção, ele está ali direitinho representado, e meu grupo controle também, pós uma randomização, e esses grupos vão ser levados até o desfecho que eu vou fazer. Então, a randomização, algumas coisas a gente tem que ter pré-randomização e algumas coisas da randomização. A primeira coisa que eu preciso saber é se os meus pacientes são representativos. Então, por exemplo, eu estou querendo saber se eu posso usar anticoagulante num paciente de 13 anos que chega para mim na enfermaria. E a primeira coisa que eu tenho do meu estudo, que a idade dele é de 18 a 65. Então, meus pacientes não são representativos da população que eu quero saber. Então, não adianta nada eu nem randomizar, nem fazer meu estudo se a população que eu quero estudar e a população que eu quero eleger um tratamento é diferente da população que eu estou alistando ali. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é que os pacientes dos estudos sejam representativos do desfecho que eu quero obter. Ou então, por exemplo, eu pego o paciente só que não teve trombose para fazer um estudo. Estou usando exemplos absurdos só para a gente entender. Pacientes que nunca trombosaram para ver se eles vão ter recorrência de trombose. Então, obviamente, esse estudo não vai ser um estudo representativo. Parece besteira, mas a gente consegue ver um monte de estudo que é mal desenhado, de modo que os pacientes incluídos naquele estudo não apresentem risco do desfecho. Então, isso acaba interferindo, então, por exemplo, pacientes que não têm risco coronariano, num estudo onde eu avalio o risco cardiovascular dos meus pacientes. Então, eu preciso desenhar o meu estudo pensando em fatores de risco representativos.
os pacientes têm que ter prognósticos semelhantes. Como é que a gente vê isso? Então, eu preciso que meus pacientes tenham, por exemplo, fatores de risco para trombose semelhantes nos dois estudos. E com isso, a gente sabe que a nossa população extremamente heterogênea precisa de randomização para eu garantir isso. Então, esse viés de heterogeneidade da população, de prognósticos diferentes no grupo controle e intervenção, ele é em parte resolvido por uma randomização bem feita. Quando a gente pega a tabela 1 de qualquer estudo, a gente consegue ver que esse paciente, a gente vai ver nesse estudo depois, quando a gente falando, quantos que são homens, quantos são mulheres, que a gente sabe que a recidiva de trombose no homem é maior que da mulher, se ele não tiver fator de risco. A gente vai ver, por exemplo, se foi um TEP que recidiva mais do que recorre mais do que uma TVP. Então, eu preciso de ter isso tudo, todos os fatores de risco conhecidos para o meu desfecho, tem que estar igualmente representados nos dois grupos de prognóstico. Então, eu não posso, por exemplo, ter um monte de gente aqui com câncer de pâncreas, que é extremamente comum de ter trombose, e aqui eu tenho um monte de carcinoma espinocelular. Por exemplo, os prognósticos desses dois grupos seriam iguais? Não, não seriam. Então, a randomização, ela procura trazer a intervenção e o grupo controle em prognósticos semelhantes. Outra coisa que eu preciso avaliar dos meus estudos são as perdas. Todo estudo vai ter perda, seja por óbito, seja porque o paciente mudou de país, seja porque o paciente morreu atropelado na rua. Então, eu preciso saber quem que foram as perdas do meu grupo. Porque se depois da randomização, por exemplo, olha só como a gente estava representando aqui com bolinhas coloridas que seriam de prognóstico diferente. Se no grupo de cá eu perdi duas pessoas, um grupo, uma parcela maior do grupo que tinha um maior risco de desenvolver o desfecho, eu vou estar avaliando isso. Então, todo estudo tem aquele fluxograma que ele vai definir para mim quantos pacientes foram perdidos em cada grupo e qual que era o prognóstico desses pacientes perdidos em cada grupo. Então, isso é extremamente significativo para a gente conseguir interpretar. Eu preciso avaliar as perdas do meu estudo. Outra coisa muito importante de ser descrito no meu estudo, sobre as co-intervenções. Então, por exemplo, no caso daqui, que eu estou usando um grupo de intervenção com heparina de baixo peso e aqui com cumarínico. E eu viro para você e falo que teve alguns pacientes aqui que usou meia elástica e usou meia de compressão pneumática quando internou. Então, se eu não descrevo essa co-intervenção, e isso é extremamente comum, eu não consigo avaliar qual que é o desfecho da minha intervenção ou da minha co-intervenção. Então, por exemplo, se eu associo drogas para fazer um estudo. Então, qual que é o desfecho da minha droga? Por exemplo, eu associei um IECA com um diurético para tratar, um IECA com uma espirulactona para tratar uma ICEI, no outro eu não usei nada. Quanto da minha intervenção é pelo IECA, quanto é pela espinolactona? Sempre que eu tenho co-intervenções, elas devem muito bem ser bem estabelecidas para a gente não correr risco de analisar errado a intervenção que está sendo feita, tá bom? Então, toda co-intervenção, ela deve ser muito bem explicada. Sobre avaliação. Então, eu peguei meu paciente lá na frente e avaliei diferente. Então, isso é outra coisa que precisa sempre ser avaliada. É, uma das coisas que a gente precisa nessas avaliações diferentes é pensar quem que vai ser o grupo avaliado e como que vão ser feitas as avaliações. Como é que eu evito esse viés da avaliação diferente? É uma estratégia que chama cegamento. Então, a gente tem os estudos cegos, os simples estudos duplos cegos, estudos triplos cegos. Então, o grande objetivo de eliminar esse viés de avaliação diferente é o cegamento do estudo. Então, eu vou cegar tanto o paciente não sabendo que intervenção que ele está fazendo, o médico avaliador não está sabendo que intervenção ele está fazendo, e também a equipe que está avaliando o desfecho sistematicamente não saiba qual intervenção que é qual intervenção. Isso, então, vai ser o estudo triplo cego. Então, nem sempre é possível fazer um estudo onde haja triplo cegamento dos estudos por causa da própria intervenção do estudo. E eticamente, às vezes, não é aceito também. Mas, idealmente, era o que eu deveria fazer.
que é intention to treat? Então, independente de perdas, quando a gente estava fazendo o desenho do estudo, a avaliação ela sempre deve ser feita não com as pessoas que chegaram aqui ao final do estudo, e sim por todos os pacientes que se propuseram tratar aqui na frente. Por que isso é importante? Não sei se vocês acompanharam até o Nobel do ano passado, é uma técnica em hematologia que chama CAR-T-cell. É uma célula que ela é moldada para tratar uma célula tumoral direcionada. E os primeiros resultados do CAR-T-cell foram, assim, super comentados. A menina ganhou até um prêmio Nobel por causa disso, o grupo. E teve uma grande crítica nos primeiros estudos publicados, porque eles não fizeram uma análise de todo mundo que usou a medicação. Eles fizeram uma análise de quem chegou aqui no final. E quem chegou aqui no final foi uma parcela muito pequena dos pacientes. Então, a intervenção, ela teve um dano muito grande para o paciente, de modo que eu tive uma perda muito grande na análise. O medicamento funcionou ótimo, o medicamento funcionou em 100%, mas de cada 10 pacientes que eu tentei tratar, 8 não conseguiram terminar o tratamento. Então, e aí, como é que eu vou analisar isso? Então, a avaliação, ela sempre deve ser pela intenção de tratar. Então, é uma coisa extremamente importante que o artigo descreva que as análises são de intention to treat, que é esses pacientes que foram inicialmente alocados em cada grupo e não o que chegou no desfecho final. Eu preciso saber a análise de todos os pacientes, porque eu preciso saber que aquele medicamento, por exemplo, é tão tóxico que os pacientes não tomaram a medicação toda, ou então é tão intolerável que o paciente preferiu sair do estudo. Ou então fazer tanta toxicidade renal, por exemplo, que eu tive que suspender a medicação. Então, eu sempre preciso avaliar em intenção de tratar. Então, juntando, eu posso ter os viés dividido em viés de seleção, e a grande parte desses viés de seleção, ele vai ser minimizado pela randomização. Eu vou ter os viés de performance, que vai ser como o estudo vai ser conduzido, e a gente consegue mudar esse viés de performance por um detalhamento de perdas e segmento do meu paciente. E eu vou ter o viés, e grande parte do viés de performance também pode ser diminuído pelo cegamento, que eu vou fazer a performance da análise do estudo. Então, o viés dividindo, a gente pode, no viés de seleção, a gente vai eliminar prognósticos diferentes desde o início de tratamento, e o viés de performance, a gente vai ter eliminar tratamentos melhores e outras intervenções, avaliações mais generosas do grupo que está sendo avaliado, isso é uma coisa que acontece sistematicamente. Então, meu paciente está fazendo, e principalmente os R2 viram muito isso na Santa Casa ano passado, quando a gente recebia COVID na UDC, a UDC era unidade COVID, onde pacientes que estavam fazendo um estudo de uma medicação X, que estava sendo feito, na verdade, era o tocilizumab, passavam pessoas nesses pacientes todos os dias, pediam um monte de exames a mais, os pacientes eram extremamente mais olhados e mais avaliados do que pacientes que não estavam sofrendo intervenções. Outra coisa, os pacientes melhores mudaram de um grupo para o outro, se os casos ruins, ou seja, as perdas, o óbito, todos foram perdidos, esses casos foram ocupados ou não, o grupo placebo, ele teve uma adesão maior, o paciente não desistiu no meio do caminho. Então, todas essas coisas são viés de performance que a gente precisa lembrar de atentar. Então, voltando para o nosso artigo lá, vamos tentar analisar o que a gente tem na tabela 1, que é a tabela de randomização. O A gente tem aqui, então, essa tabela para a gente avaliar quem que ficou no grupo da heparina de baixo peso e quem que ficou no do anticoagulante. Então, essa tabela chega aqui para a gente, ela está sempre nos artigos randomizados, mediana de idade parecida, 62 para 63 anos. Então, ok, os dois grupos tinham parecido. Sexo feminino também parecia dos dois lados. O ECOG, que é o performance status dos meus pacientes, eram parecidos também dos dois grupos. Número de pacientes hospitalares e ambulatoriais faz muito sentido para trombose, né? A gente sabe que o paciente hospitalar vai ter muito risco aumentado. Então, era bem pareado, com um grupo no grupo anticoagulante um pouquinho maior. Paciente oncológico com câncer hematológico, a gente sabe que tem um risco muito maior, um pouquinho maior na delta heparina. Os tumores sólidos, bem pareado também.
tumores antineoplásicos, em quimioterapia, que a gente sabe que aumenta o risco, também bem pareado, tabagismo aqui também, história de cirurgia recente bem parecido, história de trombose prévia bem parecido, número de catéter central bem parecido, quem já teve só trombose ou quem teve tromboembolismo pulmonar também parecido. Então, era um estudo que, a princípio, ele falava para a gente que os dois grupos foram bem randomizados. Então, um estudo que teve um desenho inicial muito bonitinho. Então, vamos continuar examinando esse estudo. Ele chega aqui para a gente e distribui o local do tumor. Então, mama ok, tudo parecido aqui, não tinha nenhuma grande anormalidade na randomização. Então, beleza, um estudo que foi, até então, bem dividido. Então, vamos avaliar o estudo lá. Então, esse estudo para a gente mostrou que os pacientes em uso de terapia oral anticoagulante trombosavam muito mais do que os pacientes de heparina de baixo peso, com uma significância estatística. Então, à primeira vista, eu peguei esse gráfico e vi que, nossa, realmente, então eu pegar o paciente anticoagular e com Marevan, eu vou ter muito mais risco de trombose, retrombose, do que o paciente usando heparina de baixo peso. Começando a pensar nos racionais. A gente tem metabolismo no paciente oncológico, o metabolismo hepático que pode estar muito alterado, a via de absorção vai ser errática, o paciente faz muito mucosite por quimioterapia, então a absorção do Marevan vai ser extremamente errática. Então, vocês são explicações lógicas. O intervalo de confiança era 95%, de 0,30 a 0,77, variando de 0,48, um NNT muito bom com esse 0,48, então ótimo, então eu tenho que anticoagular com epinoxaparina até agora. Vamos continuar lendo então. Quando a gente vê lá, o que a gente identifica? O estudo era um estudo aberto, então, com isso, eu mesmo selecionava quem está entrando no estudo. Então, ganha um grande viés de seleção, porque eu não ia selecionar pacientes que eu tinha dificuldade de manejo, paciente que não podia, que estava muito grave. Então, quem que será que eram os pacientes que o próprio médico selecionou para entrar? Então, isso aqui era um problema grande do meu estudo. E qualquer outro problema, a Comitê de Ética não deixou que o estudo fosse duplo cego, porque ele não queria levar um paciente para o hospital todo dia para aplicar uma agulha de um medicamento subcutâneo de soro fisiológico. Aplicar um placebo oral, tudo bem, não tem problema nenhum dar um placebo oral, mas fazer uma medicação subcutânea, você está expondo o paciente a uma dor desnecessária sem trazer aquilo. Então, o próprio paciente e o médico sabia quem que estava fazendo o quê. Então, isso era um problema. Então, a gente tem dois viés aqui importantes, e aí, com isso, esse estudo se torna completamente desprezível. Não é bem assim, né? A gente sabe que a boa evidência, ela não vai descartar completamente os fatores de confusão, mas eu vou relevar o efeito e saber se o efeito daquela intervenção é maior do que o meu viés, combinando as possíveis e plausíveis fatores de confusão. Então, como é que a gente ajuda a fazer isso? A gente tem algumas ferramentas. Essa ferramenta aqui é do CBM, que é da Universidade de Oxford, que é do Centro de Medicina Baseada em Evidências, e ele ajuda algumas coisas que eu sempre gosto de colocar. Então, acho que vale a pena a gente guardar essa checklist toda vez que a gente está lendo um artigo. Quando acabar a tela aí, a gente pode dar um print aí, quem quiser, para a gente lembrar como é que a gente vai fazer olhando cada artigo. Primeira coisa, meus pacientes são representativos da população que eu estou tratando? Eu estou querendo tratar um velho com trombose e meu estudo é de criança com TVP? Então, eu preciso olhar isso quando eu estiver lendo um artigo. Aqueles pacientes são representativos? A randomização, ela foi oculta? Então, quem randomizou foi um software? Foi um processo de randomização ou foi uma randomização feita por uma equipe não cega? A alocação foi oculta também? Então, isso tudo precisa saber de quem que foi para cada grupo. Foi oculto? Isso foi cego, esse grupo que foi para cada lado? A análise foi intention to treat? Eu avaliei os pacientes após o segmento todo, mesmo os pacientes que eu perdi durante o segmento? Eu tive pelo menos cegamento de avaliação, a equipe avaliadora, a equipe que avaliou meus estudos, cegou a avaliação para o estudo? Eu detalhei toda a perda de segmento no meu estudo, então isso é muito importante. E se eu tive alguma interrupção precoce? Então, a gente tem muito isso, tipo assim, nossa, interrompemos o estudo porque a intervenção teve isso. Então, você desenhou um estudo para um determinado desfecho e você interrompe esse estudo precocemente, isso precisa ser avaliado.
porque acaba que não só, beleza, nossa, a intervenção foi muito boa e todo mundo tratou, mas a gente conseguiu avaliar desfecho de segurança na proposta do tempo de segmento? Então, isso deve ser muito avaliado quando a gente está avaliando um estudo. Um outro acróstico também que foi avaliado pelo grupo da McGill é o acróstico do Rambo, que é fácil, que é um pouquinho mais fácil de entender, quem quiser guardar. O R vem de representativos e randomizados, então lembrar se os pacientes são representativos e se o estudo foi randomizado, se a alocação foi oculta e a análise foi por intention to treat, se as medidas, tanto de prognóstico inicial, quanto durante, quanto o fim, foram avaliadas corretamente, se o estudo foi cego, e se o objetivo do estudo é o estudo que eu estou querendo. Então, por exemplo, eu estou querendo avaliar só sangramento como desfecho primário e avaliar incidência de trombocitopenia por heparina. E o desfecho do meu estudo era trombose. Então, eu preciso sempre avaliar isso também quando eu estou querendo avaliar qual é o tratamento que eu estou elegendo para o meu paciente. Lembrando, então, aquilo que a gente já conversou nas outras aulas, acho que já passado mais de uma vez. Pessoal, muito obrigado pelo tempo para a gente explicar um pouquinho o que é viés. Eu vou abrir daqui a pouquinho para perguntas. E eu vou mandar no grupo tanto de R2 quanto de R1 um artigo até amanhã. E daqui 15 dias a gente vai passar mais uma aula sobre tratamento. E eu queria que vocês já trouxessem para a gente discutir quais os vieses que vocês identificaram no artigo que eu vou mandar. Tá bom? Então é isso, vamos